você, para iniciar, você não precisa de uma sala comercial. Você pode começar na tua casa, em home office. Claro que vai ser importante que esse espaço onde você vai trabalhar seja um espaço que você garanta a sua privacidade, né? E também do teu cliente. Por exemplo, quando eu vou trabalhar em home office, né? Ou com grupos, ou eu vou trabalhar com um cliente de coaching, com mentoria online, o que geralmente eu faço? Eu coloco o fone de ouvido para eu ter a garantia que, né, não corro risco de algum vizinho ouvir, mesmo as pessoas aqui dentro de casa, que eu tenho extrema confiança, mas eu garanto sigilo para o meu cliente, tanto do grupo ou individualmente. Então, claro que tem alguns cuidados, claro que é importante que seja um espaço em que você garanta, né, essa privacidade para você e também para o teu cliente. Mas não é necessário você ter uma sala comercial, você alugar uma sala comercial. A Ana Silvia, mas eu gosto, eu quero. Ótimo! Se você gosta de ter o seu espaço, né, fora do seu local, da sua residência, e se você tem condições de investir nisso, excelente. Por que não? Nada te impede. Então, isso é muito de cada uma, mas eu estou dizendo aqui para você que quer começar e que quer ter uma noção assim, qual investimento, que é o tema dessa nossa conversa hoje, né? Qual investimento para eu começar na consultoria? Então, em termos de local de trabalho, de espaço, você não vai ter um custo significativo. Não vai ter praticamente nada, se você quiser começar mesmo. Eu lembro que quando eu comecei, eu morava em Londrina, e o meu apartamento era um apartamento menor, com 2 quartos, e o meu computador, né, quando eu comecei, ele ficava na sala. Então, às vezes, não tinha atendimento online, né, há 21 anos atrás, isso estava raríssimo, né? Mas eu comecei com os recursos que eu tinha, porque eu queria muito começar. Né? Foi uma escolha minha ir para a consultoria. A consultoria não apareceu para mim como, puxa, não tem outra alternativa, eu vou ser consultora. Não, eu quis começar como consultora. E eram as condições que eu tinha na época. Então, eu vou lidar com aquilo que eu tenho, porque o meu desejo era maior do que qualquer empecilho, dificuldade que se apresentasse ali. Então, não é necessário você ter um espaço alugado, um espaço fora da tua casa para você poder começar na consultoria. Mas se for dentro da tua casa, de novo, eu reforço, precisa ser um espaço que garanta a privacidade, principalmente se você vai fazer atendimento online, em grupos, ou mentorias, ou coaching, ou fazer um processo de diagnóstico, ou fazer um processo de assessment, né, de avaliação, de análise de perfil, para assessorar processos de seleção, enfim. Se você vai fazer uma dessas atividades, então você vai precisar garantir essa privacidade. O outro exemplo também que eu quero te dar, esse foi o segundo em relação ao espaço físico. Um outro exemplo que eu quero dar para você é em relação à abertura de empresa, né? Porque geralmente a profissional também pensa, puxa, mas vou trabalhar com consultoria, vou começar, e se não der certo? Vou abrir empresa e depois não dá certo, tem que fechar. Bom, assim, pessoalmente, esse não vai dar certo não existe no meu vocabulário. Porque quando eu entro num projeto, eu vou fazer de tudo para ele dar certo e ele dá certo. Então, assim, isso é muito meu, isso é da minha vida. Quem me conhece, me acompanha, sabe disso, que assim, vai precisar ficar de madrugada? Eu vou ficar de madrugada. Vai precisar trabalhar final de semana? Eu vou trabalhar final de semana, porque não existe essa possibilidade de não dar certo. Isso não quer dizer que é uma onipotência da minha parte, não. Eu estou dizendo para você que eu vou buscar recursos, eu vou buscar apoio, eu vou fazer parcerias para poder viabilizar aquele projeto e para fazer com que ele dê certo.
Então, por isso que eu não começo um projeto assim, ai, será? E se não der certo, né? E aí, né? Qual que é o investimento, né? Mas, enfim, se você pensa dessa forma, né? Ah, eu estou querendo começar, mas não queria abrir uma empresa, porque vai que eu abro a empresa e depois não dá certo. Se você pensa dessa forma, eu respeito, mas não é a forma como eu penso. E aí, a questão da empresa, o custo em abrir uma empresa. Veja, quando você começa na consultoria, você não precisa abrir uma empresa. Eu tenho falado isso com muita frequência. E eu falo com a tranquilidade, porque eu estou assessorada pelo meu contador, que me atende há mais de 21 anos. Mesmo antes de eu iniciar na consultoria solo, eu já tinha uma empresa de consultoria com uma colega, então é mais de 21 anos que esse grupo de contabilidade me atende. E ele me assessorou no seguinte sentido, Guilherme Bittencourt, né, que é contador. Ele falou, Ana, psicóloga não pode ser MEI, não pode ser microempreendedor individual. Psicóloga tem que abrir empresa, mesmo que seja uma empresa simples, que é o meu caso, eu tenho uma empresa que está enquadrada no simples, né? Então, mas inicialmente você não precisa abrir uma empresa. Você pode dar recibo como profissional autônoma, que é o RPA, que as empresas aceitam, mas à medida que você vai tendo mais clientes, aumentando o teu faturamento, né, que se você faz um trabalho bem feito, se você tem um método de trabalho, né, para fazer as intervenções que você faz, consequentemente, isso vai te dar mais clientes, vai gerar mais clientes. Por quê? Porque esse cliente vai contratar o seu serviço para outros, né? Você faz um serviço, ele te contrata para outros serviços, ele indica você para outras empresas, outros clientes. Por quê? Porque os profissionais de RH se conversam, né? Eles estão sempre trocando informações. Eu sei, porque eu já fui gestora de RH e eu sei que isso acontece hoje.